E nesta semana saíram novas estimativas para o saldo global de açúcar e também uma nova revisão para a safra 23-24 da cana-de-açúcar. Para a gente saber mais detalhes aí sobre o mercado, eu converso agora com o especialista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex, Felipe Cardoso. Oi, Felipe, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra, trazendo toda essa revisão 23-24. O que apontam os números, hein? Bom dia a todos que nos assistem. A gente consegue perceber já uma melhora, principalmente no centro-sul, para o setor canavieiro, principalmente devido à melhora climática que a gente teve desde o ano passado. Então, vocês estavam comentando sobre a previsão climática e o excesso de chuvas. A gente sabe que, por um lado, pode trazer prejuízos para a sociedade, mas quando a gente pensa no agronegócio, a gente tem alguns benefícios em relação ao alto volume de chuvas. Então, as chuvas que têm acontecido desde 2022 têm favorecido o desenvolvimento dos canaviais que vão ser colhidos a partir de abril de 23. Então, a gente tem esse incremento na produtividade e também um volume maior de cana e, consequentemente, o Brasil consegue produzir mais açúcar e mais etanol, tanto para o mercado doméstico quanto para o mercado externo. Exatamente, por conta aí deste incremento, né, dessa estimativa revisada aí para cima, quais foram os dados aí mais atualizados que você traz aqui, Felipe, para a gente dividir com a nossa audiência, tanto de produção quanto produtividade também específica, né, aqui para o nosso país? Certo. A Stonex estima um TCH, que é a quantidade de cana que a gente tem por hectare, um crescimento de 7,7% para o ciclo atual. Então, a gente passa de um TCH em torno de 69 toneladas por hectare para 73, o que já é um incremento bastante significativo. E o volume de chuvas acaba continuando esse crescimento na produtividade do setor. Então, a gente estima para a safra 23-24 um TCH em torno de 76,2 toneladas por hectare. Um pouquinho abaixo da média dos últimos 10 anos do setor, mas já mostra essa recuperação depois dos prejuízos climáticos que a gente teve na safra 21-22. Para a produção de açúcar, a gente tem um aumento gradual no mix açucareiro, justamente por causa da relação de vantagem que o açúcar tem trazido para as usinas em relação ao etanol. Então, isso traz um aumento considerável para a produção. A produção de açúcar, então, deve fechar em 36 milhões de toneladas em 23-24 e a produção de etanol, e a partir da cana, em 15,9 milhões de metros cúbicos. Outro ponto que apresenta um crescimento bastante significativo é o etanol a partir do milho, que deve apresentar um crescimento de mais de 20% para o próximo ciclo. Entendo. Felipe, essa tem sido uma tendência, né? O que a gente tem visto já há um tempo é realmente essa questão mais competitiva do açúcar, né? O mix açucareiro em relação, por exemplo, ao etanol, e como é que isso tende a ter, né, como panorama, como tendência? É uma tendência que tende a continuar devido a preços, né, e competitividade de fato? Isso mesmo. Quando a gente teve, ano passado, no início da safra 22-23, o etanol apresentava uma grande vantagem em relação ao açúcar, visto as altas nos preços que a gente tinha. Porém, no meio do ano, quando a gente teve aquela atualização no modo de precificação dos combustíveis, que acabou desonerando os impostos, o etanol ele acabou perdendo bastante preço para conseguir a paridade com a gasolina, para conseguir manter a sua demanda. E o açúcar se manteve em precificações constantes. Sem grandes variações. Então, isso trouxe uma vantagem grande para o açúcar e fez com que as usinas mudassem constantemente a produção, ao invés de fazer etanol, fazer açúcar. E isso tende a se manter em 23-24, visto que essa competitividade entre a gasolina e o etanol deve se manter acirrada. Então, o etanol ele deve continuar cedendo preço no início da safra para conseguir essa paridade e aumentar a demanda no mercado nacional. E o açúcar tende a manter os preços elevados, justamente por causa desse aperto no mercado internacional que a gente tem. Aí, apesar da gente ter um superávit programado para a safra global de açúcar, isso só deve acontecer a partir do segundo semestre de 2023, quando o Brasil começar a pôr mais açúcar no mercado, com a nova safra que traz esse aumento de produtividade que a gente comentou. Exatamente, né? Em relação aos preços também, eles tendem a se manter firmes, né? Pelo menos nesse primeiro semestre, é o que vocês têm observado? Isso mesmo. Então, para o açúcar, os preços devem se manter elevados, porque a gente tem agora esse período de entre-safra Brasil, e o Brasil é o principal exportador de açúcar para o mundo. No período de entre-safra, a gente tem uma produção menor, então, consequentemente, a gente tem uma oferta no mercado global menor, então os preços devem se manter em patamares um pouco mais elevados. Como a gente tem visto, o açúcar batendo acima de 21 cents
por libra-peso nas negociações em Nova York. Isso sinaliza justamente esse aperto na disponibilidade do açúcar no mercado internacional. Em relação ao etanol, o etanol ele deve se manter nos patamares acima de R$ 3,00 por litro no preço vendido das usinas às distribuidoras nesse período de entre-safra, mas ele deve começar a ceder preço a partir de abril, quando a gente tiver um volume de cana maior sendo colhido e, consequentemente, um volume maior de etanol sendo disponibilizado no mercado. E o etanol ele precisa dar uma cedida nos preços, e aí também entra a questão se os impostos vão retomar ou não, para ele conseguir ter essa paridade com a gasolina abaixo de 70% para compensar para o consumidor final e assim aumentar a demanda no mercado doméstico. Exatamente, a gente fica nesse período de entre-safra, né, com preços, digamos, mais superiores, mesmo assim, não estão vantajosos ao produtor, que a gente sabe, e claro, toda a questão aí, por isso que a usina, né, coloca o direcionamento para o açúcar. Agora, de fato, né, o que vocês têm analisado do mercado em relação a esses impostos? Eles devem retornar ou não? Qual que é a dinâmica? O que tem acontecido nos bastidores, Felipe? Isso. Essa questão dos impostos é o ponto mais sensível quando a gente pensa hoje no mercado de etanol. A gente sempre trabalha com os dois cenários, a retomada dos impostos, que é o que está previsto pela legislação, de acordo com o que foi estabelecido pelo governo, mas a gente sabe que o mercado de combustíveis, o setor de combustíveis, ele é muito politicamente e socialmente sensível no Brasil. Então, qualquer ajuste que a gente tenha na precificação dos combustíveis, a gente pode ter um movimento popular ou impopular para o governo, então ainda fica meio incerto se eles vão retomar ou não. Se os impostos retomarem a partir de março, a gente tem uma competitividade maior para o etanol no mercado nacional, visto que a gasolina aumenta quase 70 centavos por litro e o etanol aumentaria cerca de 13 centavos por litro. Então ele traz uma competitividade para ele, a paridade ali próximo ou abaixo de 70%, dependendo da época do ano. Porém, é um aumento bastante significativo para a gasolina e isso pode trazer uma impopularidade para o governo que acabou de assumir. Então, a gente sabe que ele acaba sendo uma estratégia política, o mercado de combustíveis. Então, apesar de estar definido que os impostos retomarão a partir de fevereiro, o governo pode adiar ainda mais essa isenção dos impostos ou retomar parcialmente, retomando só a diferença de impostos para a gasolina, favorecendo o etanol, visto aí a política de sustentabilidade, de uso de biocombustíveis que o Brasil tem, que é bastante forte. Então, as usinas têm sugerido essa retomada dos impostos parciais para a gasolina, favorecendo ainda a competitividade com o etanol. Pois é, não seria diferente, né, o que a gente tinha acompanhado nos discursos nacionais e internacionais de ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, juntamente ali bastante alinhada até com o próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a gente espera, né, que seja esse desenho, né, se for retomado gradual, mas que, claro, seja o etanol aí visto, né, em nível internacional, como um grande aí agente do mercado transformador da nossa sustentabilidade, né, Felipe? Isso, exatamente. Até porque o Brasil é exemplo quando a gente pensa no consumo e na produção do etanol, então precisa existir esse incentivo para que a demanda de etanol continue crescendo e a gente continue fortalecendo o setor. Além disso, o consumo de etanol ele também fortalece o programa do RenovaBio, que é o programa de crédito de carbono, que visa a retirada de carbono da atmosfera, então entra também junto com o Acordo de Paris, em que o Brasil sempre foi exemplo nessa questão de sustentabilidade. Então a gente tem que pensar junto, né, a população junto com o governo, maneiras de fortalecer o consumo de etanol frente a combustíveis fósseis, justamente para a gente conseguir continuar exemplo no mundo nessa questão dos créditos de carbono e também no consumo mais sustentável de combustíveis. Perfeito, então, muito obrigada, viu, por sua entrevista, por trazer aí toda a perspectiva, a tendência no mercado tanto de açúcar e etanol, principalmente aí em relação ao nosso país. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, um ótimo dia a todos. Bom dia.